Não está saindo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Fala agora. Alô? Deixa aí. Porque aqui, a caixa de som está funcionando. Deixa eu só ver. Vai, tenta de novo. Oi. Vai? Som, teste. Aí. Deu, né? Saiu? Eu ouvi sim. Oi. Fala. Olá. Tá saindo aqui, né? Não é na caixa. Pô, mas a caixa tá ligada. Essa caixa não tá funcionando. Ficou trocar aqui. Alô? Não. Eu acho que é mau contato do fio. Alô? Não. Tá dando agora, né? Não tá dando. Fala aí de novo. Alô? Não. Não tá dando, viu? Não é no computador? Aqui não. Alô? Oi. Acho Acho que é ali no computador, não, na caixa. Aqui mesmo. Ah, mas dá pra ouvir bem. Dá pra ver bem? Última vez aí, mano, tá? Olá. Oi. Fala de novo? É a mesma coisa, né? Oi. Som, teste. 1, 2, 3. Bom, vamos lá. Então, o pessoal hoje, a pedido do pessoal aí, o Rafael comentou que tinham tido casos de taquicardia de QRS largo. Eu vou falar um pouco sobre arritmia, diagnóstico diferencial de taquicardia de QRS largo na emergência, né? Era um tema até que a gente ia deixar para mais tarde, mas vamos antecipar, já que teve vários casos, e quando gera interesse, assim, é sempre legal a gente tentar estar discutindo assuntos que a gente está vendo, né? Então, a gente já começou a gravação, vocês podem assinar a chamada no chat, e lembrando também dos casos, né? Que a gente, quem tiver casos, manda caso para a gente, né? E para a gente poder ir montando as aulas. Então, as aulas de casos. Esse mês também vai ter o artigo, no final do mês, que vai ser a semana que vem, né? Que a gente já estava combinando com o João, né? Que vai ser na próxima quarta-feira, então, que ele vai discutir um artigo lá, um relato de caso, até que o Nasa me mandou, e mais uns exemplos de casos de isquemia de um link lá, de uma página na internet bem legal também, que mostra aquele assunto que nós estávamos vendo de infarto com oclusão, sem alterações típicas do ECG, para complementar, certo? Ok. Acho que já é 1h08, já tem 16 pessoas, a gente vai começar a apresentação aqui então. Então, pessoal, a aula hoje taquicardias de complexo QRS largo. Eu já dei essa aula algumas vezes em outros anos. A gente eventualmente muda alguma coisa sempre, né? Mas a essência é a mesma, a gente vai atualizando. Então,
as taquicardias com complexo QRS largo, na maior parte das vezes, são por arritmias ventriculares, né? Taquicardias ventriculares. E também pode haver algumas taquicardias com QRS largo, né? QRS acima de 3 quadradinhos pequenos ou 120 milissegundos, secundárias a taquicardias supraventriculares, né? Que conduzem com aberrância, em pacientes que já têm bloqueio de ramo prévio, ou mesmo em bloqueio de ramo funcional, que às vezes, em alguma frequência muito rápida, começa a haver um alargamento do QRS secundário à frequência. Isso pode acontecer, né? Uma aberrância pela frequência dependente, né? Ou por alteração prévia. Pode também ter algumas arritmias pré-excitadas, né? Com síndrome de Wolff, que se apresentam com taquicardia de QRS largo. Muitas vezes é possível a gente ver a onda delta, né? Da pré-excitação, mas entra no diagnóstico diferencial. E às vezes pacientes utilizando as drogas, né? Drogas antiarrítmicas, por exemplo, ou com alterações hidroeletrolíticas, também podem apresentar QRS largo, né? Potássio, como a gente já tinha visto alguns casos aí na emergência, né? E drogas, tipo assim, principalmente antiarrítmicos classe 1A, 1C, propafenona, também, eventualmente, quando está intoxicada, pode aumentar o QRS. Até a mildarona também poderia, né? Todos os antiarrítmicos, eles também têm efeitos proarrítmicos, e às vezes há um alargamento do QRS, tá? E também tem alguns pacientes que têm um atraso de condução dentro do músculo miocárdico doente já, tá? E o outro tema que a gente não discute aqui, que a gente discute em outra aula de marca-passos e dispositivos, que a gente já deu também previamente, em algum momento repete, são algumas arritmias associadas aos dispositivos, né? Aos marca-passos. Que é a taquicardia mediada por marca-passo, ou eventualmente uma taquicardia atrial que conduz pelo marca-passo na frequência cardíaca máxima, né? Mas o foco agora é o diagnóstico diferencial das taquicardias de QRS largo, assim, se é uma TV ou é uma taquicardia supraventricular. Mas alguém pediu para entrar aqui. Certo? Então, as taquicardias podem ser TV ou TAC supra, né? E, eventualmente, também a gente pode ver um eletro pré-icose, como nesse caso aqui. Esse paciente aqui na figura A tem uma taquicardia de QRS largo, mas se a gente tiver um eletro prévio dele, a gente vê que o eletro prévio é parecido com o eletro em taquicardia. Então, quando a gente tem um ECG basal, né, o ECG basal também nos ajuda a fazer o diagnóstico diferencial, né, que se trata de um paciente que já tem uma alteração de condução e quando faz uma taquicardia, acaba fazendo uma taquicardia com QRS largo. Certo? Mas as taquicardias supraventriculares, flutter, taquicardia por reentrada nodal, fibrilação atrial, taquicardia por via acessória ortodrômica, né, que desce pelo nódulo AV só pela via, ou antidrômica, que desce, podem gerar taquicardia por QRS largo, né? A ortodrômica, ela pode gerar taquicardia por QRS largo devido à aberrância de condução, né? Porque, teoricamente, quando desce pelo nódulo AV e só pela via, o QRS é estreito. Agora, nas vias acessórias, tipo Wolff, onde a arritmia desce pela via acessória e pega todo o músculo para despolarizar com uma aberrância, também pode gerar, como a gente falou anteriormente, taquicardia de QRS largo, né? Uma taquicardia atrial também, eventualmente, taquicardia atrial multifocal. Então, na maior parte das vezes, as arritmias supraventriculares, elas vão causar QRS largo por aberrância, tá? Em alguns casos, pode ser por uma via acessória que conduz antidromicamente, tanto uma reentrada atrioventricular, quanto numa FA com Wolff, por exemplo. E, mais raramente, a gente pode ter alguma toxicidade por drogas, né? Ou alteração de eletrólitos. Tá? E as taquicardias ventriculares, que são as arritmias predominantes no contexto do assunto taquicardias de QRS largo, tem nessa figura principal da aula, que é o quê? Essas arritmias, elas se originam no ventrículo, certo? Ou um ponto do ventrículo que tem um foco automático, por exemplo, ou, na verdade, numa cicatriz, num paciente com um infarto prévio, né? Então, nesse caso aqui que a gente está vendo, nós temos as duas situações. Um foco ectópico, gerando taquicardia ventricular, né?
que é um ponto do ventrículo, por exemplo, nesse caso, do ventrículo direito, e aqui nós temos uma cicatriz de um infarto antigo que gera um circuito de reentrada e pode gerar taquicardia ventricular. Então, no paciente que já tem infarto prévio e cicatriz, é um paciente que já tem circuito arritmogênico que pode ser responsável por TV. Então, quando o paciente tem uma taquicardia de QRS largo e ele já tem infarto prévio, aumenta muito a chance de ele também disso ser uma TV, né? Disso ser uma TV. Então, uma taquicardia de QRS largo, ninguém já tem a cardiopatia estrutural, principalmente infarto prévio, a gente aumenta ainda o nosso grau de suspeição que isso seja uma TV, porque ele já deve ter um substrato que a gente conhece, certo? Oi, Brasil. Tudo bem, fala. Um outro aspecto que também se considera são os pacientes que têm Holter, né, com ponto de corte de extracístoles ventriculares mais de 20% do tempo, né? Isso, às vezes, a gente pode recuperar essa informação de prontuário, né? Eventualmente, se a gente tem já história de pacientes que têm extrasístoles, principalmente quando tem em grande quantidade, né, a gente já sabe que esse paciente deve ter um foco, né, um gatilho para gerar uma arritmia sustentada. Então, sempre é bom a gente revisar, né, a história quando tem no prontuário, ajuda bastante, né? Um paciente com história de carga de arritmias ventriculares se apresentar com uma taquicardia de QRS largo, né? Porque o paciente que tem, às vezes, extrasístoles pode ser esse foco, e esse foco, em algum momento, pode gerar uma TV, né? Então, seria um ponto a se considerar. No caso aqui, por exemplo, das taquicardias de QRS largo, tá? A gente vai ter as supraventriculares com aberrância, como a gente falou, e as arritmias ventriculares, tá? No caso, ainda antes de fazer o diagnóstico diferencial, a gente pode genericamente falar de taquicardia de complexo largo, né? Então, a taquicardia de complexo largo, com QRS maior que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos pequenos, ela pode ser polimórfica, como esse exemplo aqui, ou monomórfica, como esse exemplo aqui. Então, uma taquicardia de complexo QRS largo monomórfica, ela é uma arritmia com características um pouco diferentes dessa polimórfica. Por exemplo, uma isquemia aguda, né, no infarto, pode gerar, pela isquemia aguda, mais frequentemente, uma taquicardia ventricular polimórfica pela isquemia. E no paciente com infarto antigo, pode gerar uma taquicardia monomórfica, porque é uma taquicardia com as características morfológicas da cicatriz que ele tem, por exemplo, na parede lateral do ventrículo esquerdo, onde ele infartou. Então, essa arritmia polimórfica geralmente tende mais à instabilidade. Então, nós temos cada logo. A arritmia monomórfica é importante porque muitas vezes o paciente pode se apresentar ainda de maneira estável na emergência, né? Então, como vocês sabem, e todos vocês tiveram algum contato com a CLS, ele já traz há alguns anos, a possibilidade da gente utilizar a adenosina no diagnóstico diferencial de taquicardia de complexo QRS largo monomórfica, né? Onde o paciente está estável, porque daí a adenosina tem um efeito curto, e eventualmente, se o paciente tiver um ataque supra com aberrância, ele vai sair da ataque supra, né? E não vai fazer mal, assim, para uma taquicardia ventricular que está estável. Algumas taquicardias ventriculares pontuais, né, focais, principalmente, que elas têm, algumas arritmias por reentrada focal, elas podem responder à adenosina. Então, algumas taquicardias, por exemplo, fasciculares, que utilizam o circuito de condução ali, fascículos, elas bloqueando o nódulo AV com a adenosina podem interromper a arritmia. Então, essas pequenas reentradas, assim, próximas do nódulo AV, gerando taquicardia ventricular, podem sair. Então, alguns tipos de taquicardia ventricular também podem sair com adenosina. Mas, na maior parte das vezes, não vai sair. Vai ser as supraventriculares mesmo que vão sair. Então, só para diferenciar, né, acima de 120 milissegundos, 6 quadradinhos pequenos, né, e quando a gente fala ainda das taquicardias de complexo largo, a gente pensa em polimórfica e monomórfica na abordagem sindrômica da emergência, porque isso é importante para a gente poder fazer o manejo inicial. Né?
Então, aqui eu coloco as 10 razões mais frequentes de uma taquicardia com complexo QRS largo, né? A gente é repetitivo, mas a gente bate na tecla disso, porque para a maior parte das pessoas que estão vendo a aula, o mais importante é isso, são esses conceitos fundamentais, né? Que quando a gente vê uma taquicardia com complexo QRS largo, na maior parte das vezes é TV, né? Então, aqui a gente vê taquicardia ventricular escrita de várias formas, né? Porque, na verdade, na maior parte das vezes, 80% das vezes, aqui tem 10 vezes escrito, né? Então a gente vai ter 80% das vezes, 8 vezes taquicardia ventricular e 2 vezes taquicardia supraventricular, tá? Porque 80% dos casos de taquicardia com complexo largo, na emergência, isso são estudos de emergência, são secundários da taquicardia ventricular. Se o paciente tiver cardiopatia estrutural prévia, tiver infarto prévio, aumenta para 90%, 95% conforme a série. Então, se um cara infartado prévio chegou com taquicardia com QRS largo na emergência, a chance dele ter uma TV é quase 95%, visto isso em trabalhos que viram pacientes com taquicardia com QRS largo chegando na emergência. Então, na dúvida, vai tratar como TV. Depois que você está estável, que a gente for avaliar, isso vale a pena a gente fazer o exercício no eletro, ajuda a gente até no tratamento, a planejar o tratamento a longo prazo, na conduta que vai ter, mas na abordagem inicial, na dúvida, a gente vai tratar a taquicardia com complexo QRS largo igual a taquicardia ventricular, né? E se o paciente estiver estável em taquicardia com QRS largo monomórfica, a gente pode lançar mão até de manobras diagnósticas, como a adenosina, né, que pode interromper uma taquicardia supraventricular. Então, para diferenciar agora, então, que é o assunto da aula, né, uma taquicardia supraventricular de uma taquicardia ventricular, entrando numa área um pouquinho mais árdua, né, embora a gente veja muito esses casos, é importante mesmo que os doutorandos vejam isso, a gente vai lançando conceitos, tá? Então, para diferenciar uma taquicardia supraventricular de taquicardia ventricular, a gente vai principalmente ver esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, que foram sendo descritos ao longo do tempo. Vários autores, a relação da onda P com QRS, a relação AV, então é dissociada, né? Normalmente a frequência das ondas P do átrio, ela é menor que a frequência ventricular. Então há uma dissociação átrio-ventricular na TV. Como vocês vão ver mais adiante, se a gente conseguir identificar isso, é um sinal muito específico, talvez o mais específico para o diagnóstico de TV. Então, um autor foi lá e escreveu isso e foi sendo confirmado que há uma dissociação. Por quê? Porque o ventrículo começa a comandar uma frequência maior que o átrio. E se a gente consegue ver o átrio dissociado, isso quer dizer que há uma dissociação e isso é um ritmo que começa no ventrículo. Em relação à largura e duração do QRS, normalmente, o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo, de uma maneira geral, eles têm o bloqueio de ramo direito até 140 milissegundos, o bloqueio de ramo esquerdo até 160. Óbvio que tem exceções, né? Tem pacientes com insuficiência cardíaca com QRS bem mais alto, mas quando o paciente está numa taquicardia, se o QRS que tem um padrão de bloqueio de ramo direito, quer dizer, ele é positivo em V1, e ele tiver mais de 140 milissegundos, é muito provável que isso seja uma TV. No caso dele ter um padrão de BRE, de bloqueio de ramo esquerdo, no padrão da taquicardia, de QRS largo, e isso aí tiver maior que 160 milissegundos, aumenta muito a chance também disso ser uma TV, né? Porque o bloqueio de ramo esquerdo teria, principalmente quando o bloqueio de ramo esquerdo, quando é uma aberrância, né? Dificilmente uma aberrância vai ser um bloqueio de ramo esquerdo acima de 160 milissegundos. A não ser, como eu falei para vocês, em alguns casos, no paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, que tem o QRS muito largo, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né, em relação a isso, né, mas são coisas que a gente vai juntando, né, a gente vai juntando, se a gente vê dissociação, se a gente vê que o QRS é muito largo, né, a gente tem que cuidar também do eixo elétrico, né, porque normalmente o eixo elétrico, ele, como vocês sabem, vai de menos 30 até 110, mais ou menos, e quando esse eixo inverte para o outro lado, lá perto de AVR, isso também é um indício de que se trata de uma taquicardia ventricular, né? Obviamente que em algumas situações, em pacientes com Wolff, que têm taquicardias pré-excitadas, né? Ou com a condução de uma taquicardia antidrômica, né? Que desce pela via, que pega um tecido não especializado em condução, ou em pacientes que usam antiarrítmicos, isso pode mudar um pouco. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nenhum critério é 100%, então tu vai juntando critérios. Então, há um tempo atrás, as pessoas foram descrevendo, né? Ritmo regular e irregular. A taquicardia ventricular, na maior parte das vezes, é um ritmo regular. Quando é um ritmo irregular, a gente tem que ver se daqui a pouco não é uma fibrilação atrial com aberrância,
né? Pode acontecer que a TV seja um pouco irregular? Pode, mas normalmente ela é regular. A concordância na pré-cordial, se todas as pré-cordiais de V1 a V6 têm o mesmo sentido, isso fala a favor também de ser uma taquicardia ventricular, né? E também aí, um pouco mais específico e um pouco mais detalhado, a gente tem os aspectos morfológicos, né? Quando o ataque tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo ou de bloqueio de ramo esquerdo, tem algumas características dentro do bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito que falam mais a favor de TV ou de TAC supra. Então a gente vai juntando essas coisas. Aqui, por exemplo, vocês vão ver o eixo normal do coração, ele é 60 graus, né? Entende? Quando esse eixo está principalmente fora de menos 60 a 120, né? Então o eixo normal é de menos 130 a 110. Mas se ele está fora ainda dessa linha vermelha aqui, isso é muito sugestivo que seja uma TV. Porque o que acontece? A TV inicia no ventrículo, o ventrículo está lá embaixo. A despolarização natural do coração, fisiológica, ela é de cima para baixo. Lá do nó sinusal, o átrio direito alto, e vai descendo, passa pela nódula veia para o ventrículo. Então, normalmente o eixo é de cima para baixo, que é em 60 graus. Então, quando esse eixo está lá em cima, nesse caso aqui, fora dessa linha vermelha de menos 120, ele está para o outro lado, tá lá perto da BR, menos 150, isso é um indício de que isso é uma taquicardia ventricular. E tem alguns algoritmos mais recentes para diagnosticar TV que estão utilizando isso como base, né, como o algoritmo do Berekei, né, que mostra que quando o AVR é positivo, monomórfico positivo, né, ele tem uma chance muito grande, uma acurácia diagnóstica para a TV, né? Então o algoritmo para aí, né? Quando o AVR é positivo, a gente já pensa em TV, certo? A outra coisa, antes de voltar para cá, de passar lá, né, para alguns exemplos, é que a gente tem que pensar que a condução normal do coração, ela passa pelo tecido especializado de condução. Quer dizer, tem o nódulo sinusal, depois o nódulo AV, feixes, né, RIS, feixe de ramo esquerdo, e ela é uma condução rápida. O ventrículo, ele não conduz tão rápido a eletricidade. Então, o que acontece é que o início da taquicardia ventricular, ela é muito lenta, porque ela inicia num tecido não especializado. Então, o início é super lento. Então, o QRS no início é bem devagar. Na taquicardia supraventricular com aberrância, por exemplo, o início é rápido, porque o início é no tecido de condução especializado. Só que, na sequência, ele começa a atrasar, começa a dar uma cansada. Então, normalmente, na TAC supra, ele é QRS alargado, e ele é alargado principalmente as pulsas do final do QRS, e não do início. Quando ele é alargado as pulsas do início do QRS, isso é, geralmente, uma TV. Uma taquicardia ventricular. Então, alguns dos sinais que eu falei para vocês. Esse caso aqui, por exemplo, de uma taquicardia ventricular, que não tem o QRS absurdamente largo, mas é largo, né? Numa frequência em torno de 150, a gente consegue ver o quê? Nessas flechinhas aqui, a onda P, ó. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, mas aqui tem, aqui está dentro da T, aqui está no meio do ciclo, aqui está próximo da T também, aqui ele faz uma fusão aqui junto com o QRS, né? Então ele vai dançando, né? Porque o átrio está numa frequência menor, por exemplo, 60 e o ventrículo em 150. Então o átrio aparece de vez em quando. Então essa dissociação átrio-ventricular é o sinal mais específico. Às vezes a gente não consegue ver necessariamente a dissociação átrio-ventricular. Mas o que acontece é que há um batimento de captura. Lá pelas tantas, um daqueles batimentos atriais, que sempre ficam sendo gerados durante a taquicardia ventricular, ele acaba capturando alguma coisa do ventrículo, ou fazendo uma fusão. Então, quando a gente tem uma ataque bonitinha, monomórfica aqui, e daqui a um pouco tem um batimento diferente, isso pode ser uma fusão ou captura ventricular de um batimento que veio de cima com o que está vindo de baixo. Então, isso também é um sinal muito específico de taquicardia ventricular, embora às vezes a gente não note muito isso nos eletros. Mas a fusão ou captura ventricular também é um sinal específico, certo? A outra situação que a gente viu, que alguns autores começaram a descrever, e depois vocês vão ver que alguns começaram a juntar para fazer algoritmos, e tudo é em base de observações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Mas deve lembrar muito bem disso, que às vezes alguém falava uma coisa, alguém falava outra, né? Aí o primeiro que juntou as coisas foi o Brugada, né? Agora a gente tem mais algoritmos. Então, no caso aqui do início lento, quer dizer assim, se o RS nas pré-cordiais, do início da R até o nadir da S, é maior que 100 milissegundos,
também é um critério para TV, para o início lento do QRS, né? Isso aqui também, por exemplo, como vocês vão ver depois, está dentro do algoritmo do Brugada, né? E serve de base também para o Berekei ter feito o algoritmo dele, que é baseado no contexto da arritmia ventricular iniciar mais lenta que a supraventricular. Essa é a principal mensagem, depois das mensagens iniciais lá da aula, onde a taquicardia do QRS largo ela tem que ser tratada sindromicamente, na dúvida deve ser tratada como TV. A outra mensagem é que a TV inicia do ventrículo, e ela inicia mais lenta. Então, isso é a base principal para a gente entender, né? Porque às vezes a gente fica só decorando as coisas. E se a gente for entender, a gente vai ver que o início é mais lento porque inicia no músculo, e o músculo não é um tecido especializado de condução, né? Certo? Então, em relação à concordância elétrica, que é outro critério, né? Então a gente vai ver que se todas as derivações, por exemplo, de V1 a V6 tiverem complexo, principalmente negativo, tá? Geralmente a especificidade para a TV é quase 90%, mas ela não está presente em muitos dos casos, né? A concordância positiva, ela também é indicativa de TV, mas ela pode causar uma confusão, às vezes, com alguns pacientes com via acessória, né? Que tem uma taquicardia antidrômica, tá? Mas, de qualquer forma, como as arritmias, assim, por via acessória não são tão comuns assim, né? A gente acaba utilizando esse critério, porque, na verdade, o tratamento para uma arritmia antidrômica vai ser o mesmo da questão da TV, né? A gente vai poder fazer o mesmo tratamento, abordagem inicial, certo? Mas quando o V1 a V6 estão totalmente negativos, a concordância elétrica, a acurácia é um pouco maior do que quando tiver a concordância positiva. O que a gente lembra? Que quando tiver a concordância positiva, né, às vezes pode ter alguma questão de uma via acessória que passa ali, mas o exemplo para vocês, nesse caso, por exemplo, é bem legal, ó, o que o Nazi estava falando, muitas vezes, assim, o paciente tem extrasístoles, né? Então, nesse caso aqui, esse paciente estava em ritmo sinusal, teve uma extrasístole, né? E essa extrasístole desencadeou uma taquicardia ventricular, certo? Aí a gente não tinha todas as derivações para avaliar, né? Porque algumas delas a gente estava em ritmo sinusal ainda, mas é um eletro bem interessante, porque a gente vê a primeira coisa assim, ó, olha, a VR não é positivo, não daria para dizer por aqui que já seria uma taquicardia ventricular, mas ele é lento, olha, o início é mais lento que o fim, certo? A gente já pensa mais em TV. Depois a gente vai ver como avaliar melhor isso. E depois a gente vai ver que, nesse caso aqui, todas as derivações precordiais têm o mesmo sentido. Ó. V1 a V4, todas positivas. Então, isso aqui fala a favor de taquicardia ventricular. Né? Só fosse o diagnóstico diferencial de uma taquicardia ventricular antidrômica. Geralmente, na taquicardia antidrômica por via acessória, a gente veria a onda delta melhor. Né? Nesse caso aqui, a gente até vê, e ajuda nós a fazer o diagnóstico, que no traçado de base não tem onda delta e o PR é normal. Não tem um PR curto nem onda delta. Então, isso aqui realmente é uma TV, né? Uma concordância elétrica. Então, quando tem concordância elétrica, a gente pensa mais em TV. A morfologia do QRS na TV, né, também pode ser analisada de acordo com o padrão, né? Se o padrão é do bloqueio de ramo direito, né, com V1 positivo, ou o padrão de ramo esquerdo com V1 negativo. Então, na verdade, quando a gente for avaliar a morfologia, a gente tem que avaliar a morfologia em V1 e V6, não é só um dos dois. Então, por exemplo, num padrão de bloqueio de ramo direito, tu tem que ter uma onda R monofásica em V1, junto, né, com uma onda R monofásica em V6, ou quando tu tiver um RS menor do que 1 em V6, ou onda Q em V6, porque a onda Q em V6 nunca é normal, tá? Então, o mais fácil de ver isso aqui não precisa decorar, né, porque isso aqui tem nos lugares, mas a gente acaba com a prática decorando, né? Mas o V1 monofásico e o RS menor do que 1, né? Em V6 é a principal característica que a gente vê, certo? Quando o padrão é bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem que ter em V1 uma onda R maior que 30 milissegundos ou um RS
maior que 60 milissegundos. E nós temos que ter daí onda Q em V6. Senão não fecha critério morfológico, certo? Então, isso aqui a gente vai olhar sempre, não vai decorar, mas é uma situação que ajuda também, é um dos critérios que ajudam a gente também a avaliar. Tá? Em relação ao AVR, que é uma derivação muito falada hoje em dia, por quê? Porque o AVR está lá do outro lado, né? Tá lá, como a gente falou para vocês, num eixo entre menos 60 e 120. Então, é um eixo bem ao contrário da despolarização normal. Então, se tu olhar uma taquicardia de QRS largo de AVR, tu tem algumas dicas importantes de taquicardia, mais uma dica importante para diagnóstico diferencial. Então, se o AVR ele é positivo, quer dizer, olha, uma TV aqui, lá de baixo do ventrículo, indo de baixo para cima, isso é TV. Né? É TV. A VR enxerga positivo, é TV. Vão ter algumas situações que o eixo da TV, por exemplo, aqui tem 3 tipos de TV. Não são TVs tão da ponta. Entenderam? Então, assim, na verdade, a soma vetorial, por exemplo, da TV1, TV2, TV3, vão dar um AVR negativo. Então, aqui o AVR negativo não exclui que possa ser TV. O AVR positivo fala muito a favor de TV. Mas o que é interessante é que, mesmo negativo, é um início bem lento. Né? E esse início bem lento caracteriza um início num tecido não especializado no músculo, então isso fala mais a favor de taquicardia ventricular. Quando a gente vai ver, por exemplo, o ataque supra, né, a gente vai ver que o início, por exemplo, é sempre mais rápido que o fim. Olha, o fim é mais lento, porque a aberrância de condução ela é dada no fim, porque o início inicia, né, no tecido de condução, então o início é rápido e o fim é lento. Então, essa é a diferença, né? Então, na verdade, se nós tivermos aqui, por exemplo, olhando de AVR, um componente positivo, mas tem um início negativo aqui, né? Que seria o eixo normal, né? Então, essas características em AVR, né, de RS e R', trifásicos, né? E um QS com início lento, com início rápido, fala a favor de ataque supra. Então, é um QS rápido, né? Um QS lento, como a gente vê aqui, uma onda aqui lenta, fala a favor de TV. Então, aqui, né, onda R inicial e início lento. São as coisas principais que eu digo a gente fala um monte de coisa na aula, mas a gente vai frisando as coisas principais, senão fica louco, né? É uma aula bem complexa. Para memorizar, Guilherme, tu pode voltar ao eletro anterior? Então, não, o outro eletro. Outro? Esse? Ah. Esse aí. Para a gente memorizar a tua sugestão, assim, que na sequência lógica, a gente comece pelo AVR, analise se ele é positivo ou não, e aí tu já mata o diagnóstico, e a segunda etapa seria analisar a fase inicial e final do QRS, na derivação AVR, é isso? Isso eu até vou comentar depois, mas eu acho que sim, porque, na verdade, isso é o que propõe o Ferequei, né? E eu acho que é o mais simples, né, de utilizar. Eu acho que é uma dica importante o que tu está dando. Às vezes a gente se preocupa tanto com o QRS das outras derivações e esquece o AVR. Isso. Então, por isso que eu vou mostrar depois mais adiante, né, que dentre os algoritmos é um dos que eu atualmente gosto mais, né, de utilizar. Até porque ele usa uma coisa racional, fácil da gente entender, né. Então, e aqui, ó, o Ferequei também, que foi um dos últimos a descrever, ele fez um cálculozinho final aqui. E se a gente pegar aqui, ó, nas setinhas azuis aqui, eu separei um quadradinho pequeno, que são 40 milissegundos. E no final aqui também um quadradinho pequeno, que é 40 milissegundos. Então, se a gente pegar a excursão do QRS nos primeiros 40 milissegundos e dividir pela excursão do QRS nos últimos 40 milissegundos, isso vai nos dar uma dica de se é TV ou não. Porque se essa relação for menor do que 1, é TV. E a relação ser menor que 1 quer dizer que o início é lento. Então, se o início é lento, o QRS transcorre poucos quadradinhos de baixo para cima.
E nesse caso do final ser rápido, a gente vê que são quase 3 quadradinhos que excursiona para cima, porque, na verdade, em 40 milissegundos, ele subiu 3. E aqui, em 40 milissegundos, ele desceu 1 só. Então, 1 dividido por 3 dá menor do que 1. Então, na verdade, visualmente, a gente já vê que o início é muito mais lento que o fim. Mas se a gente quiser ainda objetivar mais a nossa análise, calcular, a gente pega o quanto de QRS excursionou nos 40 milissegundos, quer dizer, o quanto para cima ou para baixo ele foi em 40 milissegundos iniciais e nos 40 milissegundos finais. Isso, às vezes, é um pouco difícil quando a frequência é muito rápida, para te determinar o início, né? Mas por isso que tem várias características, né? Que a gente analisa, certo? Então, aqui são os principais algoritmos, que até a gente publicou no livro do Nazi, faz uns anos já, né, Nazi? No capítulo de taquicardia de QRS largo, que eu não sei se teve nova edição já, Nazi? Não, eles estão pedindo. Tá? Então, assim, aqui os critérios de Brugada são o primeiro cara que reuniu essas características que os autores foram descrevendo num algoritmo. Ele tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boas. O problema do critério de Brugada é que ele foi avaliado e validado com uma avaliação de cardiologistas, né? E daí a acurácia diagnóstica ficava boa. Aí, quando tu reproduzia os critérios de Brugada para clínicos não especialistas, caía muito a acurácia diagnóstica, né? E nesse contexto, o Verekey, que tem uma sensibilidade bem boa também, especificidade, só que não é tão boa quanto o Brugada, ele é mais reprodutível do que o de Brugada, né? O de Brugada, ele pergunta, né, se tem ausência de complexos RS nas precordiais. Se não tiver complexo RS, é TV. Depois do intervalo, aquele que eu mostrei para vocês, do início da R até o final da S, naquela figura, se é maior que 100 milissegundos, é TV. E depois ele vai para a dissociação atrioventricular, né? E também os critérios morfológicos, que é aqueles que a gente conversou ali agora por último, né? Aqui eu não vou entrar em contexto, aqui não vou entrar em detalhes, né? Mas também tem critérios de diferenciação para quando tu sabe que o paciente tem já uma via acessória, um Wolf, aí tu quer diferenciar de TV, também tem critérios para diferenciar, no caso do paciente ter Wolf, né? E os critérios de Verekey, né? Que ele faz a pergunta, existe onda R inicial em AVR? Sim, TV. Existe uma onda R ou Q maior que 40 milissegundos? Sim, TV. Tudo baseado, né, numa identificação. Presença de entalhe no ramo descendente do QS? Sim, TV, né? Aí vocês vão ver, olha, esse aqui tem entalhezinho também, ó. Esse aqui tem vários critérios, né? Entalhezinho no ramo descendente. E a relação, né, da velocidade inicial pela velocidade final do QRS, né? Que se tiver menor do que 1, quer dizer que o início é lento e fala a favor de TV, certo? Então, são vários critérios que têm sido colocados, né? Várias características, né? Então, vocês vão ver aqui, a gente fica meio louco, né? Até o Rafael falou, né, em relação a isso, que às vezes quando tu não sabe qual usar, né? Então, tu vê aqui nessa revista aqui já tinha um quadrinho aqui que mostrou vários critérios utilizados, né? Isso aqui foi o da ESC, né, que falou um algoritmo, um guideline de taquicardias ventriculares recentemente. A gente comentou sobre quase todos esses critérios aqui, né, antes, e agora a gente vai tentar ir a fundo, né? Uma coisa que ir a fundo, e a gente vai finalizar com os algoritmos, né? Uma coisa que surgiu aí recentemente e que ajuda muito é o fato da gente poder analisar uma derivação, né? Então, o que as pessoas pensavam? Bom, a maior parte das vezes o paciente que chega com uma taquicardia ventricular, ele vai ser monitorado no scope, né, no monitor, e tu, às vezes, vai ter não vai ter uma eletro na hora, né, até porque o paciente tem que ser manejado e tal. Então, será que tem, através do monitor, a possibilidade de a gente avaliar a TV? Então, a princípio, baseado no contexto do início lento do QRS, também foi proposto, né, por esse autor aqui, um algoritmo que só usa D2, que é uma derivação que a gente consegue fazer tranquilamente no box de emergência, tá? O estudo dele ele validou, né? Só que às vezes não se reproduz muito nos outros estudos, e eu acredito que essa não reprodução, ela deve ser porque às vezes é muito difícil tu encontrar no início do QRS uma tirinha assim de monitor, né? Então, talvez por isso não seja tão reprodutível, né? Mas, de qualquer forma, isso já está incorporado nas diretrizes da ESC também como um dos algoritmos validados, tá? Então, seria o tempo do início da R até o pico
da R, né, que eles chamam de R-Wave Peak Time, maior do que 50 milissegundos, em D2, isso seria TV. Então, se a gente tiver só uma derivação de D2 e a gente consegue identificar o início, a gente, acima de 50 milissegundos, poderia estar com uma probabilidade maior de ser tratado uma TV. Né? Então, essa é uma coisa nova, não tão nova ainda, saiu já no Guide de 2017, né? Mas às vezes é difícil mesmo, até o Rafael mesmo perguntou, né, como é que a gente vê o início? A gente fica, bom, isso é difícil, né? Às vezes uma frequência mais alta, né, entra no contexto. Na dúvida, a gente vai tratar como TV, né? Porque a maior parte vão ser TV. Então, nem sempre a gente vai estar apto a fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, e mais recentemente teve um outro algoritmo também, que é o algoritmo das derivações de membros, né? Que ele também é mais uma ferramenta que tu pode usar, né? Isso aqui não é para decorar, mas para vocês saberem que existe, né? Então, ele inicia com a mesma pergunta do VRK, né? Se tem onda R monofásica em AVR, aqui o VRK tem onda R inicial, né? Mas aqui ele fala em monofásica, e se tiver, ele já é TV. Daí tu usa a mesma pergunta. Então, sempre é bom olhar a AVR, a minha dica, assim, quando tu... Acho que é uma coisa interessante. Ver se o ritmo é regular, irregular, né? E a AVR. Se, na verdade, não tiver um AVR positivo, né, uma monofásico aqui, né, ele quer dizer monofásico aqui, então, se tu não... Totalmente positivo, né? Mas o VRK, se tiver uma onda R inicial, tá? Mas são dois algoritmos e os dois têm uma boa acurácia. No contexto de ele não ter a onda R inicial ali, ele vai perguntar se tem onda R predominante negativa em 1, 2 e 3. E aqui, por exemplo, 1, 2 e 3, negativo, né? Então, se 1, 2 e 3 são negativos, é a favor de TV, certo? Nesse caso aqui, ó, 1, 2 e 3 negativo também, tá? E se 1, 2 e 3 não for, porque normalmente, né, não são, 1 pelo menos não é negativo, né? E tu vai fazer a outra pergunta sobre conversa em redes opostos. Então, tu vai ver o seguinte, tu vai ver as inferiores, 2, 3 e AVF, 2, 3 e AVF, certo? Que tem um sentido positivo. Aí tu vai ver a AVL, AVR e D1. Se duas das três estiverem ao contrário, é TV. Então, nesse caso, tu tem 2, 3 e AVF, que são as derivações inferiores positivas, e tu tem AVR e AVL negativos, 2 de 3, TV. Nesse caso, a gente tem 2, 3 e AVF positivos e AVR e AVL negativos. Aqui também, né? Aqui a gente tem também, nesse caso aqui, a gente tem, ó, D2, D3 e AVF positivos, e a gente tem D1, AVL e AVR negativos, né? Então, são bem opostos, né? Então, isso fala a favor de TV. Aqui, nesse caso aqui, D2, D3 e AVF negativos, AVL e D1 negativos. Então, isso seria o conceito de derivações opostas, certo? Tá? Então, os algoritmos que eles estão descritos e mais utilizados são, atualmente, então, os algoritmos de Brugada, o algoritmo de VRK, certo? Que a gente comentou, né? E o algoritmo do pico da onda R, certo? Agora também surgiu esse novo algoritmo dos membros, certo? Mas eu iniciaria, principalmente, né, pelo VRK. Eu acho que é o mais simples da gente estar utilizando na emergência, né? E à medida que a gente vai se habituando a fazer a avaliação, a gente vai reconhecendo os sinais. E como eu falei, isso aqui, esses algoritmos nada mais são que a junção daqueles critérios que a gente foi vendo e descrevendo desde o início. Um foi dizendo uma coisa, um foi dizendo outra, e depois as coisas elas acabaram sendo agrupadas, né? E os algoritmos estão aí para nos ajudar, certo? Porque só o racional das derivações de membro, não vou entrar em questão agora, que já está no final, né? Mas aí a gente pode fazer alguns testes aqui, né? Para a gente ver. Nesse caso aqui, a gente vê uma taquicardia de QRS largo, é uma taquicardia monomórfica, né? A gente vê que ela tem uma frequência cardíaca muito rápida, né? Então, assim, um pouco mais de 200, inclusive. Então, vai ser difícil, inclusive, a gente fazer, no contexto, assim, adenosina para fazer diagnóstico diferencial, porque o que acontece? Nessa frequência, provavelmente, o paciente não vai estar muito estável, vai estar instável, né? Então, nesse contexto, é uma taquicardia de QRS largo monomórfica, né?
que eu não sei o quadro clínico dele agora, não lembro, mas a princípio a gente vai ter que tratar logo, né? Então, como é muito rápido, não vai dar tempo de pensar muito. Mas se a gente já olhar a VR, a gente vê que ele é positivo, né? Então aqui a gente já sabe que é TV, mas na dúvida tem que tratar como TV, né? Que é o principal da emergência. Né? Se a gente for olhar com mais calma esse eletro, a gente vê que ele está dissociado também, ó. Tem uma onda P aqui não tem, depois aparece uma coisinha aqui. Então tem também dissociação atrioventricular, né? Então, entenderam? A gente, num ritmo tão rápido, não dá para a gente ficar se aprendendo muito, mas quem já está acostumado, bate o olho e já, né? Provavelmente vai ter o insight disso aí, certo? A VR, associação, né? Aqui também, no caso, a gente teria o contexto que eu circulei aqui para mostrar que tem as derivações dos membros têm direções opostas, né? As inferiores, D2, D3 e AVF, são opostas a D1, AVL e AVR, né? Então, fecha também o critério das derivações do membro. Então, se a gente for olhar, fecha um monte de critério, né? E aí, quando esse paciente... Certo? Então, esse paciente, ele tinha, inclusive, tá, um bloqueio de ramo esquerdo prévio, certo? Tá? Então, olha que interessante. Embora a gente tenha um diagnóstico, a gente tem aqui o diagnóstico TV. Embora a gente tenha um bloqueio de ramo esquerdo no eletro de base, olha aqui, ó, aqui tem um bloqueio de ramo esquerdo. R em V1 alargado, né? A D1 e a VL com direções esquerdas com mais de 120 milissegundos e o V1 negativo. Isso não quer dizer que a gente vai falar que isso é um ataque com aberrância. Por quê? Porque, na verdade, nesse contexto aqui, a gente tinha dissociação atrioventricular. Né? E a gente vai ver, se a gente for cuidar, olha como é que a VR aqui, ó. A VR muda, ó. A VR é negativo e na TV muda. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Então, não é porque o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo prévio que daqui a pouco não tem que ver. Porque os pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, às vezes, eles têm miocardiopatia. Então, na verdade, tem critério para a gente avaliar. Né? Então, nesse caso, é um paciente com miocardiopatia que fez uma TV e tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio. Né? Mas fechava os critérios para TV, vários critérios para TV, como vocês veem aqui. E como ele tinha já a cardiopatia prévia, né, a chance de TV também já aumenta para 95%. As precordiais mudaram também. É isso aí. À medida que a gente vai se acostumando a olhar eletro, a gente vai começar vendo esses detalhes sutis. A gente vai ver que, não, esse BRE é bem diferente do padrão do ataque. Né? Então é isso que eu quero. Né? A gente vai dar alguns conceitos básicos, todo mundo tem que saber. E à medida que a gente vai vendo, e vocês estão vendo toda hora isso, a gente vai refinando e a gente vai se dando conta, às vezes, sem nem saber, né? A gente vai fazendo os critérios sem se dar conta que a gente está fazendo os critérios. Né? Eu vou fazer uns casos clínicos aqui para vocês, rapidinho, né? Então, paciente masculino de 60 anos, diabético, hipertenso, um caso de cibrese, uma história de taquicardia. Vem emergência por síncope, né? Então, nesse caso aqui, não é uma arritmia tão rápida, né? 150, talvez, ali, né? Mas a gente já vê aqui em AVR, né? Ó, positivo, né? Então, isso é interessante que o AVR é positivo, certo? Tem dissociação, né? Então, isso aqui é uma taquicardia ventricular, né? E se a gente for fazer as perguntas, a gente pode fazer várias perguntas, né? Se a gente for fazer as perguntas do Brugada aqui, ausência de RS nas pré-cordiais. Não, tem RS nas pré-cordiais, né? Então, como tem RS nas pré-cordiais, nós temos que ir para a pergunta número 2, né? Porque, na verdade, a pergunta número 1 não foi satisfeita. O intervalo entre o início da onda R e o pico da onda S supera 100 milissegundos, né? Ou 2 quadradinhos e meios em alguma derivação pré-cordial, a gente vai ver que sim, né? Se a gente pegar o início daqui até o pico da S aqui, tem mais 100 milissegundos. Então, se a gente for usar o algoritmo de Brugada, também fecha. Mas se a gente usar o DAVR, a gente deu e olhou, né? Mas, entende? A gente pode lançar mão de várias coisas, mas a gente vai se habituando, né? Então, taquicardia, VR positivo, RS maior que 100 nas pré-cordiais, e também tem aqui, ó, D1, D2 e D3 predominantemente negativos, ó, D1, D2 e D3, então, né? Fechou vários critérios, né? Professor, eu fico com uma dúvida, assim, me parece que nas pré-cordiais ele está mais estreito que RS, ou eu estou olhando enganado, assim. Esse seria outro critério, porque o que acontece que eu falei para vocês? Às vezes, durante uma TV, tu
tem um batimento de captura, certo? E de fusão, porque o átrio continua batendo. E por que a representação do QRS é larga? Porque a arritmia é mais rápida e que está comandando o ventrículo, certo? Mas, às vezes, devido a uma coincidência, algum estímulo do átrio passa lá para baixo. E vai haver uma fusão das frentes de onda que vem de cima e de baixo. Então, em alguns momentos, quando há essa captura do batimento que vem de cima, tu pode ter um QRS estreito, mas tu pode também ter uma fusão do que vem de baixo e vem de cima. Então, tu pode ter um batimento de captura, um QRS estreito, e tu pode ter um batimento de fusão. E, nesse caso, a gente tem um batimento de fusão. Entende? Então, é mais um critério específico para a TV, né? Por isso que pode mudar um pouquinho o padrão ali de uma TV monomórfica, né? No caso aqui, que é o principal diagnóstico. Quando é uma TV polimórfica, né, não vai haver necessidade de fazer o diagnóstico diferencial, porque ela geralmente vai ser uma arritmia mais grave, né? A não ser em alguns casos de arritmia de fibrilação atrial com Wolff, né? Que daí a gente tem um grau de fusão variável, né, que é um eletro bem característico. Nesse caso aqui, é um homem de 45 anos com palpitações, também é uma arritmia de QRS largo, não tão largo, né, mas aqui eu já falo para vocês, ó, se a gente for fazer aqui a ausência de RS nas precordiais, não tem RS nas precordiais. O intervalo entre o início da R e o pico da S supera 100 milissegundos? Não supera. Existe dissociação? O que vocês acham? Olha, mas o que tem de interessante aqui? Ó, aqui talvez esteja uma onda P dissociada, é difícil de ver. Mas isso aqui, ó, isso é um batimento de captura. E o batimento de captura, né, ele é mais ou menos o equivalente a uma dissociação, né? Então, nesse caso aqui, ele tem um batimento de captura. E isso fala a favor de TV, né? Entende? Então, isso aqui, a princípio, é TV. Né? Então, o taquicardia é batimento de captura, né? E se a gente for ver, também tem a questão das derivações opostas, né? A gente tem 2, 13 AVF positivos, e a gente tem D1, AVL e AVL negativos, né? Também fecha vários critérios. Mas aqui, isso aqui já mata, né? Que é a captura. Que é um sinal bem específico, né? Nesse caso aqui, um homem de 81 anos, hipertenso com AVC prévio de dispneia, a taquicardia de QRS largo, né? Não é tão rápida. Nesse caso aqui, o paciente está estável, tu pode fazer uma adenosina, né? Mas olha só, se a gente for fazer aqui o RS nas precordiais, tem. Intervalo entre o pico não chega a ser mais de 100 milissegundos. Existe dissociação? Não. Os critérios morfológicos teria que ter aqui, ó, teria que ter, o padrão é bloqueio no ramo esquerdo, teria que ter Q em V6, não fecha. Não fecha também para Berekei. E o início parece ser mais rápido que o fim, né? Então parece ser um ataque supra, né? Certo? Então, isso aqui era um flutter 2:1. Tá? Então, quando o paciente está estável, a gente pode fazer uma adenosina, que às vezes pode não reverter a arritmia, mas pode abrir a arritmia, né? E ver, por exemplo, um flutter. Então, aqui, as ondas F do flutter estão aqui, ó. Certo? E às vezes é difícil da gente visualizar. O que mais? Esse é um paciente aqui de 15 anos com síncope após atividade física. Então, nesse caso aqui, então, assim, ó, é uma arritmia irregular. Então, a gente pensa, bom, normalmente as taquicardias ventriculares, elas são regulares. Mas, bom, vamos dar uma olhada. Então, aqui a gente já, né, quem bate o olho, né, e já está mais acostumado, já vê algumas coisas importantes aqui. Mas, nesse caso, a gente vê que os complexos QRS, eles variam um para o outro, ó. Esse está mais gordinho, esse está mais fininho. Então, a gente tem uma taquicardia de QRS largo polimórfica. Então, se a gente tem uma TV polimórfica, isso é uma situação gravíssima, né? E que a gente, muitas vezes, já vai estar comparado, vai dar tempo de elétrica, né? Mas o Wolff Parkinson-White, quando ele faz fibrilação atrial, o paciente com Wolff faz fibrilação atrial, ele pode conduzir aqueles 400, 500 impulsos do átrio numa frequência bem alta, né? Porque a fibrilação atrial ela tem 400, 500 impulsos no átrio, né? Por entradas, por atividade deflagrada, atividade automática. Então, o átrio está bem loucão. E o filtro do átrio é o nódulo AV, que não vai permitir que tu passe de 200. Mas se tu tem uma via acessória, né? Essa via acessória ela pode permitir que tu conduza rápido. Então, uma FA pode ser conduzida com quase 300 batimentos por minuto. E aí ela pode ser conduzida com variação da morfologia do QRS. E a gente vê, às vezes, a onda delta mais presente, às vezes menos, conforme vai passando
pela via acessória, pelo nódulo AV, pela refractariedade. Então, esse eletro num ritmo irregular, com frequência alta e com o QRS variando, a gente sempre tem que pensar em fibrilação atrial com Wolff, que é o que mata no Wolff, né? Então, esse menino tinha Wolff Parkinson-White, certo? Fibrilação atrial com pré-excitação, né? Então, assim, tem alguns critérios para a gente... E a gente vê assim, ó, se a gente fosse levar, que nem aquilo que a gente falou, ó, ele tem uma concordância elétrica nas precordiais, né? Mas como está com FA, fica mais fácil até de avaliar. Mas nesse caso, tem alguns algoritmos que diferenciam, né? Que daí a gente vê que se tiver um QRS predominantemente negativo de V4 a V6, é TV. Não tem. Se tiver QR em DV2 a V6, é TV. Não tem. Então, na verdade, né, se tiver dissociação, no caso da FA, né, então, nesse caso aqui a gente vê que é um paciente com FA com Wolff, né, que é um eletro típico. Esse eletro você tem que ter gravado na cabeça, né. Agora, como não é uma doença tão comum, né, e se faz mais ablação, a gente não vê tanto, mas antes via bem mais Wolff na emergência. Aqui, nesse caso, 40 anos com mal súbito, aqui uma taquicardia ventricular polimórfica, né, é um paciente que tinha um transtorno psiquiátrico, um QT longo, né, e fez um torsade, né, e degenerou com uma arritmia ventricular polimórfica, certo? A gente tem que ter atenção a canalopatias, né, que síndrome do QT longo, brugada, TV bidirecional, que são situações que podem gerar também arritmias ventriculares, né? Então, quando o paciente sai da arritmia, é bom olhar o eletro de base. Às vezes, o eletro de base dá pistas do que se trata, né? Por exemplo, um paciente com uma TV polimórfica que tu reverteu e tem um padrão de brugada, ou que, na verdade, durante o ataque tem um padrão de TV bidirecional, que pode ser uma TV catecolaminérgica, que também é uma doença genética, uma canalopatia aqui, e a síndrome do QT longo, né? Se ele fez uma arritmia, né, uma torsade, e saiu do torsade e a gente vê QT longo, né, sem influência de drogas, por exemplo, né, a gente pode pensar na síndrome do QT longo congênito. Ou às vezes o efeito de algum fármaco, por exemplo, na caso anterior, é um paciente psiquiátrico que está usando vários fármacos que aumentam o QT. Tá, então aqui só para a gente lembrar que tem vários critérios, mas a gente tem que pensar os conceitos iniciais, né? Os critérios eles estão em qualquer livro, em qualquer coisa que tu bota no smartphone, né? E a gente mas a gente tem que pensar os conceitos e imaginar o porquê que é assim, né? Que fica mais fácil de fazer a avaliação. Né? O VRQ, né, início lento, final rápido, que é a TV, né? E só para finalizar aqui, a gente vê o seguinte, isso é uma taquicardia do QRS um pouco largo. Ah, não dá para ver? A projeção está muito fraquinha, né? Mas assim, ó, nesse caso aqui, é uma taquicardia de QRS de 120, bem, um pouquinho larga só. E que às vezes também pode ser uma TV, porque tem algumas TVs fasciculares e que o condição de condução. Então, às vezes, tu pode ter uma taquicardia de QRS estreito, ou não tão largo, pelo menos, né, que seja secundário a uma TV, né. Nesse caso, é uma TV fascicular, e aqui o fascículo anterosuperior esquerdo passa por aqui, no ventrículo esquerdo, aqui é o RIS, né. Então, feita a ablação, o paciente saiu da arritmia. Certo, pessoal? Uma aula complexa, né. Eu queria introduzir conceitos e a gente está sempre à disposição para discutir. Tá? Mas eu daria a dica principal do algoritmo do VRQ, né? E sempre pensar aqui na dúvida é TV e que o início da TV é lento, no final é mais rápido. Certo? Gazoni. Oi? Já fez o diagnóstico da causa da parada do jogador lá do... Pois é, né? Ele tinha uma avaliação estrutural cardíaca prévia normal, né, Nazi? Tinha, todo normal, né? Tudo normal, né? Então... A parada por uma hiperativação adrenérgica em jogador de futebol pode acontecer, e isso é uma canalopatia ou é uma síndrome de superativação adrenérgica mesmo? Olha, é difícil sem ter alguma cardiopatia ou canalopatia de base tu fazer uma TP. Então, o que a gente sabe? A gente tem algumas doenças que estruturalmente a gente consegue fazer o diagnóstico e que podem piorar com esforço, que são, por exemplo, displasia de ventrículo direito e também a displasia e a miocardiopatia hipertrófica, né? E a minha miocardiopatia hipertrófica tem uma prevalência na população maior do que a gente imagina.
Só que... Ele não tem isso. Que ele não tinha, mas às vezes tem que cuidar porque pode se manifestar, né, em algum momento depois, porque a miocardiopatia hipertrófica não precisa ser só no septo, parede lateral, então tem que haver uma reavaliação. Das canalopatias, o QT longo, muitas vezes, no eletro de base, Nazi, a gente não consegue ver. E quando tu bota o paciente na esteira, às vezes tu desmascara um QT longo, né, que no esforço o QT aumenta, aí tu corrige a frequência. Então, ele vai ter que fazer uma avaliação, por exemplo, tem vários tipos de QT longo, não só o 3, tem vários outros, né? Mas, às vezes, no eletro de base não aparece. Ou, eventualmente, ele tem um QT longo que não tem uma penetrância tão grande e ele não tem um eletro com QT tão grande, mas daqui a pouco ele tomou um remédio que aumenta o QT junto, né? Tomou um antibiótico. E aí ele tem algum fator desencadeador, ou daqui a pouco desidratou, né? Porque no verão europeu lá, daqui a pouco fez alguma alteração hidroeletrolítica, né, Nazi? No meio do tomou cloroquina? Cloroquina, isso aí. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Provavelmente ele vai ser submetido a um painel de genes mais comuns, né, de miocardiopatia já descritos, né, na literatura, porque isso é um banco de análise genética que os laboratórios vão aumentando, né, à medida que vai se descrevendo casos. E a gente tem muitas síndromes de morte súbita que são muito pouco prevalentes, né, Nazi, que a gente não tem como fazer uma avaliação. Por exemplo, há uns anos atrás, né, a gente lembra que o Reissaguerre, né, da França, ele descreveu uma síndrome de repolarização precoce maligna, onde ele investigou por 30 anos mais de 10 mil casos. E ele identificou uns padrões, né, nas derivações inferiores de um supra maior do que 1 milímetro, né, que seria um maligno. Mas a gente não tem como fazer a estratificação disso na população geral, né? Porque é muito rara a doença. E então, se a gente tem alguém na família com morte súbita e tu encontra um padrão, esse maligno de repolarização precoce, talvez tu tenha que observar melhor. Mas, assim, não existe um teste genético que tenha uma sensibilidade, especificidade boa para a gente sair fazendo. Então, é difícil. Às vezes a gente acaba não sabendo a causa, né? Tem um artigo, se alguém quiser estudar um pouco melhor de morte súbita, que é um artigo que já não é mais tão recente, mas é no Circulation, que faz uma distinção entre as principais causas. Eles botam um ponto de corte 35 anos. Acima de 35 anos, a grande maioria dos pacientes que têm morte súbita é por doença coronariana epicárdica, né? E abaixo de 35 anos são as cardiopatias estruturais, da qual a mais frequente ainda é a miocardiopatia hipertrófica, né? Isso. E Nazi, tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração em esportes de alto impacto, que acontece mais no hóquei e acontece menos no futebol, que é o comótio cordis, né? Que eventualmente pode ter um trauma torácico e isso pode gerar uma fibrilação ventricular. Perfeito. Então, no futebol a gente acaba não vendo muito isso, né? Que na verdade as mortes ao vivo que a gente viu hoje em dia, a maior parte são em futebol, né? Tem uma no basquete, na NBA, que o cara morreu jogando também. Mas no hóquei é o que tem essas aí que o cara tomou a pelotinha no peito, né? E tem alguns relatos de morte, mas por isso que eles usam um monte de proteção ali, né? Aqui em Porto Alegre temos um commodis cordis, que agora é por cordis, que é por paralelepípedo jogado das pontes, né? Pois é. Aquela menina aí morreu por uma contusão cardíaca grave, eu estava falando com o pessoal do HPS, o paralelepípedo que voou lá de cima da ponte, simplesmente destruiu o coração da guria. Pegou em cheio no peito dela. É uma outra forma de commodis cordis que ainda não tinha sido definida, né? Sim. Paralelepípedo nos peitos. Laceração do átrio e ela causa fígado destruído. Laceração do átrio e fígado destruído também, o Manuel falou aqui. Como é que é? Ela tinha uma laceração do átrio e o fígado destruído também ali na parte. Isso. É um commodis. Alguma dúvida a mais aí, Nath? Algum comentário final aí? Não, quero te parabenizar aí, muito boa aula. Muito obrigado. Aula, é um pouco pesada a aula, né, Nath? Mas acho que vale a pena. Esse assunto, Gazana, para ser didático, ele sempre tem que voltar, Gazone, ele tem que voltar várias vezes mesmo, é assim mesmo. Eu repeti várias vezes uns conceitos básicos. Eu acho que cada aula a gente pega um ponto bem importante. Tá ótimo? Tá bom, pessoal. Até mais, então. Quem não assinou, assina, que eu já estou fechando aqui a sala. Um abraço. Tchau. Eu não consegui te mandar a
Porque ela saiu da UCC. Não sabe onde ela tá? Ah, não sei, eu posso ver se eu achar no sistema depois. Achou muito pesada a aula, Rafael? Não, chegou. Parte aberta fechada. O clube, o gato do clube. Quando eu vi o e que tinha elétrico bom? Era uma versãozinha, muito sutil, muito sutil. Muito sutil, vai, é um homem. A gente até falou com, você sabe quem é o Teló? Sim. Aí ele tava até deu olhando assim, aí a gente falou, vamos ver, Teló, se é homem, se não é, que ele gosta também. Aí ele olhou assim e falou, cara, não parece ser, não sei o que. Aí eu vou ver se eu mando pro Stefan Smith, que ele é no Twitter, que ele é bem acessível. Quem ou? Vou ver se eu mando para ele, pro Stefan, que faz o escreve sobre o homem. O Stefan junto com o Smith? Não, o Stefan Smith, que é o autor do ano. Smith, né? Smith. Tu fala pra ele no Twitter? Ele tem Twitter, né? Sim. Ele responde. Onde é que eu termino? Onde é que tá? Não, tu sabe que o Teló tem... Onde é que para a gravação agora? Você sabe, Luizão? É estranho, né? Onde é que para a gravação? Não tá disponível ali. É só clicar aí? Então, tá gravando eternamente. Será que se não fechar não... Não, pois eu fechei aquela hora. Tenta sair, ver se ele oferece para parar a gravação. Ele vai gravar eternamente. Até... É que tu não tem que sair pra terminar a aula. Manda mensagem para a taxa. Não, tudo bem. Eu acho que depois que ele termina e... Mas o teu